Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o pergaminho vermelho. Bom pessoal, o Pergaminho Vermelho é a nova animação que estreou recentemente no Disney Plus, sendo que é uma animação de 2020 que foi exibida no Festival de Cinema de São Paulo no ano passado. Ela é de parceria com a da Vitrine Filmes, que é uma produtora aqui do Brasil bastante grande e que conseguiu fazer com que isso chegasse até a Disney Plus, que se interessou em comprar os direitos de distribuição para o seu catálogo. E aqui vai um adendo. Essa é a primeira animação nacional, ou seja, brasileira, a ingressar no catálogo do Disney Plus. E foi exatamente isso que me chamou a atenção, porque afinal, se a Disney, no caso a Disney Plus, teve interesse em adicionar no seu catálogo, é porque tem um mínimo de qualidade aqui e tendo um produto nacional, isso já me deixa feliz por si só, por isso que eu quis assistir e trazer aqui para vocês. Então, antes de a gente entrar com uma sinopse, eu peço para que você já se inscreva aqui no canal se você não for inscrito ou inscrita, deixe o like nesse vídeo e dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais, onde vocês podem me seguir, e também o link para meus livros. No caso, o Súnamo é uma fantasia distópica e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Espero que vocês conheçam, espero que vocês leiam e gostem, beleza? Sem mais delongas, então, vamos para a sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história da Nina. Ela, que é uma jovem de 3 anos de idade, que está passando ali por aquele momento de transição, quando a criança começa a adentrar na adolescência, as coisas vão mudando, ela quer um pouco mais de privacidade, mas os pais ainda têm aquele instinto protetor. E no caso da Nina, principalmente o seu pai. Ele é um cara que quer restringir muito ela, fica falando que ela sai de casa para andar de skate e não fala a hora que ela volta, não fala onde ela vai, enfim. Tem esse conflito natural. A mãe tenta proteger um pouco mais a filha, tentando dar razão para ela, claro, ainda tendo o instinto protetor, enquanto o pai é um pouco mais restritivo. E tendo isso em vista, além de outras coisas, a Nina está passando por muitas situações na sua vida, dentro de casa principalmente, e ela acaba presenciando uma briga dos pais, que começa com essa questão, só que acaba indo um pouco mais além, principalmente quando eles tocam no assunto de separação, fazendo com que a Nina pegue seu skate e saia de casa, aos prantos, porque afinal está chateada com aquela situação e também não entende muito bem o que está acontecendo. Isso faz com que ela vá para uma espécie de bosque que tem ali perto onde ela mora e ela acaba, digamos assim, caindo num buraco que vai levar ela para um outro mundo, sendo que nesse buraco ela encontra o tal pergaminho vermelho, o qual ela vai acabar dando o pergaminho vermelho nesse outro mundo para uma criatura específica que não vai fazer bom uso dele, e assim a Nina, junto dos seus amigos que ela vai fazer nessa aventura, vai ficar responsável de salvar esse mundo fantasioso que ela acabou entrando e que ela se sente responsável por fazer isso, já que ela entregou o pergaminho vermelho que contém poderes para uma criatura do mal. Basicamente é essa a sinopse. Agora, vamos adentrar alguns aspectos mais específicos desse filme. Aqui, como eu falei, a gente tem uma obra nacional. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque, primeiro, para valorizar a arte nacional, o produto nacional, mas porque também é muito difícil produzir arte no Brasil em todos os aspectos. Em cinema, literatura, artes plásticas, animação, jogos de videogame, enfim, tudo. Tudo demanda muito esforço porque não tem tanto incentivo, muitas vezes o próprio consumo acaba não sendo tão grande. Dito isso, eu sempre costumo dizer que, óbvio, isso varia de cada, cada grupo de arte, como eu falei, tem literatura, cinema, etc., mas alguns grupos precisam de um carinho mais específico quando a gente vai analisar. E a animação é um desses grupos, porque a animação, no geral, custa muito caro, demanda muito tempo e muitas vezes precisa de um corpo de gente, de profissionais muito grande para fazer isso acontecer. E é claro que quando a gente pensa em animação, a gente pensa naqueles estúdios gigantescos, como Disney, Pixar, DreamWorks, etc. Aqui a gente tem um trabalho muito mais modesto, mas ser mais modesto, mais simples, não significa que seja ruim. É, na verdade, entender as limitações. Por que eu digo isso? A primeira coisa que bate na nossa vista numa animação, como o próprio nome diz, é exatamente o estilo artístico da animação, Então aqui a gente tem uma animação mais simples, ela é bem feita, mas é muito mais simplória, e não me peça que isso seja uma barreira para você adentrar, porque ela é simples, mas bem feitinha. Então, ali você vai acompanhando e rapidamente acaba imergindo nesse mundo. Principalmente depois que tem essa quebra ali, depois dos primeiros 15 minutos, onde está num ambiente mais, digamos assim, comum, como uma casa, esse tipo de coisa, e passa-se por um ambiente do mundo fantasioso. Aqui realmente a animação se enriquece bastante, porque a gente tem toda a imaginação ali, dos profissionais agindo, do roteirista, do diretor, etc. A gente acaba tendo, um ganho muito grande quando ela vai para esse mundo fantasioso. E dito isso, falar um pouquinho da direção.
A direção, ela é muito bem conduzida. É claro, né, que se tivesse um orçamento maior, tudo, talvez poderia ser até um pouquinho mais ousada, mas no geral é uma direção fluida que consegue conduzir a gente para essa história, e uma história que até é simples. Agora entrando no quesito do roteiro. Aqui a gente não tem uma história super elaborada, com grandes plot twists nem nada do tipo. Na verdade, é uma história que a gente já até viu várias outras vezes. Porém, aqui tem um detalhe importante, a gente tem que ter em mente o público-alvo. Essa é uma animação com o público-alvo infantil, não é nem infanto-juvenil, é realmente o público-alvo infantil. E quando eu digo isso, não significa que uma pessoa, né, mais adolescente, ali, que faça parte do infanto juvenil, ou inclusive um adulto, não possa assistir. Pode, mas o público-alvo é aquele, então a gente tem que assistir sabendo disso, e assim a gente consegue aproveitar também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O público-alvo é um, mas significa que outras pessoas de outras faixas etárias não possam aproveitar. Então aqui a gente tem uma animação mais simplesinha, com histórias que a gente já viu, né, aprendizados para o nosso protagonista, que vai falar um pouco sobre amor, sobre evolução, sobre todo esse tipo de coisa. Sim, são mensagens para um público já mais velho que podem soar repetidas, porém são bem contadas. E novamente, o público infantil, que muitas vezes é a primeira vez que vai estar tendo contato com esse tipo de história, para eles vai ser original, e por que não ser original numa animação nacional? Aqui ainda, um detalhe curioso do roteiro, são algumas escolhas, como por exemplo, algumas referências que são feitas, o próprio fato, né, dela cair numa espécie de toca, né, de buraco, lembra muito, né, Alice no País das Maravilhas, bem como, né, alguns designs de personagens que aparecem aqui na história. A gente tem, né, um dos amigos, né, da Nina, que é uma espécie de bicho preguiça, que é um animal, né, muito típico aqui do Brasil. A gente vai ter algumas outras criaturas que lembram muito o Saci, então pega esse mundo fantasioso com cultura, né, nacional, folclore nacional, e consegue fazer algo bem próprio. E ainda assim consegue, né, homenagear algumas coisas, né, da cultura, digamos assim, geek universal, né? Tem homenagem a Senhor dos Anéis, tem homenagem de mais citação, né? Senhor dos Anéis, a Star Wars, enfim. É uma obra que na sua simplicidade consegue ser bem redondinha, consegue entregar aquilo dentro das suas limitações e que tem que ser muito valorizada, até porque, como falei, limite de orçamento, muitas dificuldades, foi uma obra que demorou quase uma década para ficar pronta, desde que quando começou a ter essa ideia lá, demorou 9 anos para ficar pronta, e hoje está no catálogo do Disney Plus. Então sim, é uma conquista bem legal, e eu acho que vale uma conferida. Seja você colocar, né, para às vezes filhos, irmãs, sobrinhos, etc. Seja você colocar para o público mais jovem, né, para a criançada, ali, para o público infantil, ou para você sentar, assistir com a família, assistir sozinho, mas sabendo disso, né, querer aproveitar e também dar, digamos assim, é um prestígio, né, para uma animação nacional. Vale a pena dar uma olhadinha, né, no Pergaminho Vermelho, porque sim, é uma animação bem gostosinha. Bom, pessoal, acho que é isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais e faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque ela tem minhas redes sociais e também um link para meus livros, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.